Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tenham todos um bom dia. Sejam todos bem-vindos a este canal. Nesta oportunidade nós vamos fazer mais um vídeo e vamos falar sobre a doutrina do milênio. Vamos dar, obviamente, especial ênfase no livro do Apocalipse. E eu começo a dizer para vocês que a ideia de um reinado do Messias por 1000 anos ou qualquer outro período de tempo, um longo período aqui sobre a Terra, ele não é uma ideia originada em João no Apocalipse. Isso nós vamos ver já já. Eu convido-vos para lermos Apocalipse capítulo 20 e versículos 4 a 6 que diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nesta leitura, que por sinal é muito clara, sem enigmas, apesar de tudo isso, apesar dela ser uma leitura clara, apesar dela ser uma leitura sem enigmas, mas ela tem sido sujeitada ou sujeita e manipulada a várias interpretações que não condizem com o texto. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles entendem que o milênio será no céu. Os amilenistas, eles entendem aqui uma ressurreição, no caso a primeira ressurreição, como sendo uma ressurreição espiritual. Ou seja, no momento em que a pessoa aceita a Jesus Cristo, então ele ressuscita dos mortos, ele faz parte da primeira ressurreição. Olhando de um certo ângulo, é óbvio que isso é uma verdade. É verdade que quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele ressuscita dos mortos e ele já faz parte da primeira ressurreição. Uma ressurreição espiritual, uma ressurreição, vamos dizer, moral. Ele faz parte. Isso é uma verdade. Só que isso não é o que o texto que nós lemos está dizendo. O tipo de ressurreição que Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6 está mostrando para nós é, de fato, duas ressurreições físicas separadas por um intervalo de 1000 anos. E é importante nós não interpretarmos o livro do Apocalipse por outras passagens. Isso é muito importante. Nós podemos até trazer outros textos, mas que somem, que digam a mesma coisa. Agora, por exemplo, trazer a passagem de João 5, parece que 24, que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Nós temos aí, obviamente, um tipo de ressurreição, como já foi explicado e é explicado pelos amilenistas, mas o que está em foco aí é a ressurreição quando você aceita Jesus Cristo, o que não tem nada a ver com o texto que lemos. Ok, queridos? Nós vamos falar aqui sobre o primeiro passo que nós vamos mostrar. Cristo
reinará na terra. O milênio será na terra. Eu convido-vos mais uma vez para lermos o texto. Vamos lá. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Muito bem, aqui o texto não está dizendo onde eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. A bem da verdade, vamos dizer, o texto aqui não está dizendo onde eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Prossigamos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Mais uma vez nós temos uma referência ao reinado de Cristo com os santos. Em especial aqui está em foco os mártires. O texto aqui está focalizando o reinado de Cristo com os mártires por 1000 anos. Mas daí não podemos concluir que apenas os mártires tomarão parte na primeira ressurreição e reinarão com Cristo 1000 anos. O autor está focando aqui os mártires. Mas isso se expande para toda a igreja. Mas, professor Nathaniel, como é que eu vou saber que este reinado de 1000 anos será na terra e não no céu? Porque os adventistas do sétimo dia, eles dizem que será nas alturas, no céu. Eles ensinam que quando Cristo vier, exterminará as nações, destruirá a terra, não ficará nem raiz e nem ramo, que é assim que eles interpretam Malaquias. Eles dizem que Malaquias ali está falando da destruição da terra aqui quando Cristo vier. Eles ainda pegam as passagens de Jeremias 4, 23 a 25, de uma visão que Jeremias teve, que não viu nem pássaros mais no céu, viu a terra toda desolada, toda destruída, sem qualquer filho de homens. E eles dizem que aquela passagem de Jeremias 4, 23 a 25 é uma referência ao estado da terra durante 1000 anos. Mas a verdade, queridos, é que Jeremias, em 4, 23 a 25, ele está tendo uma visão acerca do reino de Judá, da terra de Judá, que foi devastada totalmente por Nabucodonosor. E a terra de Judá ficou tão devastada, tão destruída, que Jeremias comparou a situação de Judá com o caos primitivo, quando no princípio, se diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, no princípio a terra não tinha uma forma, não tinha vazia, não tinha pássaros, não tinha filhos dos homens, não tinha montanhas, não tinha nada, era sem forma e vazia. Então Jeremias, ele ali estava comparando a desolação que teve sobre a terra da Judéia por Nabucodonosor com o estado caótico, com o estado sem forma e vazia da terra na sua originalidade. É isso que Jeremias tem em mente, queridos. Jeremias não está falando ali da situação da terra no reino milenial de Cristo. Eu estou dizendo aqui para vocês que a interpretação adventista acerca do milênio, que será uma desolação, é uma interpretação que não condiz nem com o livro do Apocalipse e muito menos com a passagem de Jeremias 4, 23 a 25. Ok, queridos? Mas prossigamos. Professor, mas eu gostaria de saber onde será o reino milenial. O milênio será no céu ou na terra? Vamos lá, versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, quando, porém, se completarem os 1000 anos do reinado de Cristo com os santos aqui na terra, Satanás será solto da sua prisão
Satanás será solto da... Eu vou ler para melhor entendimento. Eu vou aqui para o versículo 1. Vamos ler? Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Por abismo aqui entenda, não qualquer abismo, mas uma parte que está no Hades, que é chamado Tártaro, que é a prisão de anjos caídos e demônios. Isso nós confirmamos lá em Lucas 8,31, quando os demônios disseram para Jesus: não nos mande para o abismo, no grego abissos, que é uma região do Hades, que em 2 Pedro 2,4 é chamado de Tártaro. Judas 6 faz referência a este lugar como a prisão dos anjos caídos. E o abismo aqui é uma referência ao Tártaro ou ao Hades, a habitação dos demônios e anjos caídos. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão. O dragão aqui é Satanás, a antiga serpente que é o diabo Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Veja, antes do reinado dos santos, antes que os santos comecem a reinar aqui na terra por 1000 anos, antes Satanás será preso. Prossigamos. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Pergunta você, Satanás foi preso, foi lançado no abismo. Para quê? Diz o Apocalipse, para que não mais enganasse as nações. Até quando? Até se completarem os 1000 anos. Ora, aqui não precisa ser um gramático, não precisa saber tanto de português para se entender que o objetivo de Satanás ter sido preso, lançado no abismo, foi para que a terra, as nações da terra tivessem paz por 1000 anos. Vou ler. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completarem os 1000 anos. Veja bem, é importante nós analisarmos que o texto não diz para não mais enganar as nações ou para nunca mais enganar as nações. João ele tem consciência que Satanás ele foi preso apenas por 1000 anos, ou seja, por 1000 anos as nações viverão em paz aqui na terra. Por 1000 anos as nações serão governadas por Cristo aqui na terra. Lá em Apocalipse 12:5 diz que o Filho do Homem, mesmo que foi arrebatado para o céu, há de reger as nações com vara de ferro. Ali é uma referência ao reinado de Cristo por 1000 anos aqui na terra. E lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Só que ele coloca um tempo para essa prisão de Satanás, até se completarem os 1000 anos. Percebam que o reinado de Cristo será aqui na terra. Por que sabemos? Porque Satanás ele foi preso no abismo e foi preso para não mais enganar as nações. As nações aqui não é a igreja, amados. Nós temos que fazer a distinção entre o povo de Deus, a igreja, que ressuscitará para reinar com Cristo durante 1000 anos, para com essas nações. Essas nações aqui são exatamente as nações que Cristo preservará para entrarem no milênio, para entrarem no seu reino. E elas serão governadas por Cristo com vara de ferro. É só você ler em Apocalipse 12:5. Ele as regerá com vara de ferro durante 1000 anos, até se completar os 1000 anos. Depois, diz o autor, depois disso é necessário que ele, Satanás, seja solto por pouco tempo. O texto aqui, volto a dizer, não é enigmático. O texto aqui é tão literal como estamos lendo, queridos. Aí aqui prossegue a leitura do reinado de Cristo. Somente depois que Satanás foi preso,
Somente depois que ele foi lançado no abismo, para não mais enganar as nações, é que tem lugar a ressurreição dos santos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Essa ressurreição aqui, queridos, ela é a ressurreição apenas da igreja, dos santos. Ela acontecerá no momento em que Cristo descer dos céus. Eu quero convidar vocês para lermos esta mesma ressurreição aqui em 1 Tessalonicenses 4 e 16, 17, que diz: 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aqui não está dizendo que seremos arrebatados para morar no céu. Aqui não está dizendo que o Senhor levará a igreja para o céu. Isso aqui são os pré-tribulacionistas que fazem esta leitura equivocada. Vamos ler mais uma vez. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam dormindo, entre nuvens ou em nuvens, para o encontro ou para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor onde? Onde o Senhor há de reinar. E onde é que o Senhor há de reinar? O Senhor há de reinar por 1000 anos aqui na terra, e depois dos 1000 anos entrará mais um conflito entre Satanás, que envolverá as nações, que lutará contra a igreja, mas fogo do céu descerá e os devorará. Depois disso acontecerá o juízo final. Depois disso, ou neste momento é que se dará a ressurreição dos ímpios. Depois da ressurreição dos ímpios, Satanás, ele será lançado no lago de fogo. Os ímpios serão lançados no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todos os séculos. Depois que tudo isso tiver acontecido, então Cristo fará a sua cidade descer dos céus para a terra, a Nova Jerusalém. Quando isso acontecer, a terra já terá sido renovada, terá passado por uma renovação, e haverá novos céus e nova terra onde habitará a justiça. E Cristo, com a igreja, reinará eternamente aqui na terra. O milênio, ele tem que ser diferenciado do reino eterno. O milênio ainda há mortais aqui na terra sendo regidos pela igreja, pelos imortais. No milênio é um período transitório. O milênio, ele é um período onde Cristo e a igreja reinarão sobre os mortais. Por isso, com razão, diz que Cristo reinará por 1000 anos sobre as nações. O reinado por 1000 anos é um reinado para mortais, de imortais sobre nações mortais. Mas o reinado eterno que vem depois do juízo final é um reinado de Cristo, que ele reinará aqui na terra para sempre com a igreja. E até onde nós podemos entender, apenas Cristo e os santos governarão a terra para toda a eternidade. Mas voltemos aqui, queridos. Por que eu dei essa explicação?
Porque Cristo, aqui Paulo diz o quê? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro ou para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Logo você pergunta, este sempre será no céu? Você está dizendo que isso é no céu? Os pré-tribulacionistas dizem que isso será no céu. Mas na verdade, aqui, Paulo ele não está dizendo que a igreja será arrebatada para o céu. Ele está dizendo que os crentes mortos ressuscitarão, juntamente com os vivos seremos arrebatados a encontrar, dar as boas-vindas ao Senhor quando Ele estiver descendo do céu, quando Cristo estiver vindo nas nuvens, antes de Ele tocar no Monte das Oliveiras, a igreja é retirada, é arrebatada para lhe encontrar nos céus, para lhe encontrar nos ares e assim regressar com Ele. Não é a igreja que vai para o céu, é Cristo quem está vindo para a terra para reinar por 1000 anos. A igreja, amados, saibam, ela é arrebatada apenas, ouçam bem, a igreja é arrebatada apenas para encontrar o Senhor nos ares. Repito, o objetivo do arrebatamento da igreja é apenas exclusivamente para encontrar o Senhor nos ares. O texto jamais diz que a igreja será arrebatada para morar no céu. O texto jamais diz isso. Os pré-tribulacionistas estão errados em dizer que esse texto está ensinando isso. Esse texto não está dizendo isso, que a igreja será arrebatada para morar no céu. Jamais. É interessante que Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí eu pergunto, Paulo, onde o Senhor estará para sempre, nós estaremos com Ele? E aí nós temos que vir para Apocalipse, capítulo 20, e versículo 6, que diz, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos, que é a primeira fase do governo eterno de Cristo aqui na Terra, nós já estaremos aqui na Terra. Mas não é apenas por 1000 anos que a igreja ficará aqui na Terra, como eu já expliquei antes. A igreja governará esta Terra, renovada para todo sempre. Professor, mas tem um versículo mostrando isso? Tem, Apocalipse capítulo 5 e versículo 10, testifica que reinaremos para sempre aqui na Terra. Apocalipse 5, 10, que diz, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O autor diz, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Meus queridos, aqui em Apocalipse 5, deixa eu ver o que diz. Apocalipse, aliás, 11 e versículo 15 diz o seguinte, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo, ou deste mundo, veja, o reino do mundo, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui em nenhum momento está ensinando que reinaremos no céu. Aqui está dizendo que quando Cristo vier, ele conquistará os reinos deste mundo. Aqui não está dizendo que Cristo destruirá estes reinos. Você acha que esse texto está ensinando isso? Esse texto jamais diz que Cristo destruirá os reinos deste mundo. Ao contrário, este texto diz que Cristo tomará os reinos deste mundo para si e governará sobre eles para todo o sempre. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, ou seja, passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 17, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
Passaste a reinar onde? No céu? Não. Passaste a reinar sobre os reinos deste mundo, queridos. Passaste a reinar sobre os reinos deste mundo. Mas, para nós fazermos uma leitura mais completa, você pode perguntar, então quando Cristo vier, não julgará as nações? Julgará. Ele não destruirá as nações, mas julgará os rebeldes das nações. Veja o que diz o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqui se dará a ressurreição dos mortos, como eu falei, para se dar o galardão aos seus servos, aqui a ressurreição dos santos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui se dará o julgamento das nações. O texto não diz que ele destruirá as nações, mas destruirá os que destroem a terra. Aqueles que lutaram contra a igreja, aqueles que ficaram do lado do anticristo, aqueles que procuraram destruir os santos no período da grande tribulação, aqueles que foram leais ao anticristo, os rebeldes entre as nações, os que destruíram a terra, serão destruídos na parúzia de Cristo. Volto a dizer, Cristo não destruirá todas as nações, ou as nações. Outra prova de que Cristo reinará aqui na terra, essa aqui, Lucas, capítulo 1. Vamos ler aqui, Lucas, capítulo 1 e versículo 32 a 33, que diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mais uma vez nós temos aqui uma referência ao reinado de Cristo aqui na terra. Nós podemos visualizar aqui não somente o milênio, mas o seu reinado eterno sobre a terra, queridos. Os paralelos para isto nós temos em Daniel 2:44, Daniel 7:14, versículos 18 e versículo 27. No livro de Daniel nós temos o reinado do Messias e dos santos sobre as nações aqui na terra. Lá em Daniel, você pode conferir Daniel capítulo 2, versículo 44, Daniel 7:14 e 18 e 27, você pode conferir que lá em nenhum momento diz que Deus destruirá as nações. Diz que os reinos do mundo, as nações, foram dadas ao povo do Altíssimo, aos santos do Altíssimo, e eles reinarão para sempre sobre as nações. Então, o milênio será um reinado de Deus e de Cristo aqui na terra sobre as nações. Durante este período, Satanás estará aprisionado no abismo. É por isso que sabemos que o reinado de Cristo será sobre as nações. Outra coisa, como eu falei no início, a ideia de que Cristo reinará aqui na terra não é uma ideia originada por João. Se você ver no Salmo de Salomão, lá diz que o Messias reinará sobre as nações. Basta você procurar na internet, no Google, procure em PDF a obra que foi escrita mais ou menos 60 anos antes de Cristo, é uma obra judaica, e nesta obra chamada Salmo de Salomão, lá mostra o Messias reinando sobre as nações por 1000 anos. Você pode ler também o livro de Enoque, está em PDF também, você pode pesquisar que Enoque diz que os santos reinarão sobre a terra e viverão até 1000 anos. Outro livro muito antigo, antes da era cristã, todos esses livros que eu estou citando agora, como Enoque, Jubileus, Salmo de Salomão, eles são anteriores à vida de Cristo aqui na terra. Então o livro de Jubileus também diz que os justos viverão até 1000 anos. Enoque diz que eles viverão até gerarem 1000 filhos. Então nós já tínhamos, antes do Apocalipse de João, antes mesmo de Cristo nascer, nós já tínhamos nas comunidades judaicas a ideia de que o Messias governaria as nações por 1000 anos. Nós já tínhamos essa ideia. Nós temos também o quarto livro de Esdras, que ele diz, se não me falha a memória, no capítulo 7, que o Messias
reinará por 400 anos sobre a terra. Depois desses 400 anos, ele voltará ao pó, ou seja, ele morrerá. E por 7 dias o mundo estará em silêncio, todos dormirão. Depois de 7 dias, todas as coisas ressuscitarão. E então ele julgará os ímpios e dará o reino da terra para os justos, e reinarão para sempre aqui na terra. Essa é a escatologia do 4º livro de Esdras. Interessante é que Esdras ele coloca Cristo reinando apenas por 400 anos. E esta obra de Esdras ela foi escrita paralelamente ao livro do Apocalipse. Nós também temos no Talmud a ideia de um reinado de 1000 anos. O Talmud Bavli, ou Talmud babilônico, ele traz para nós o Messias reinando por 1000 anos sobre a terra. Mas naquela discussão, outros rabinos dizem que o Messias reinará apenas por 400 anos. Outros dizem que ele reinará por apenas 300 anos. Outros rabinos dizem que Cristo reinará por 7000 anos. Ou seja, é uma discussão que nós temos no Talmud entre os rabinos, e eles ali estão a discutir quantos anos durará o reinado do Messias aqui na terra. Certo, amado? É que já era uma ideia judaica, já era uma ideia corrente, bem difundida, quando João escreveu o livro do Apocalipse, que o Messias haveria de reinar aqui na terra ou por 300 anos, ou por 400 anos, ou por 7000 anos, ou por 1000 anos. E João, ele aderiu à ideia de 1000 anos. A ideia de 1000 anos, como eu falo para vocês, ela está expressa no livro de Jubileus e no livro de Enoque. João, ele então conhecia essas obras, e João do Apocalipse, ele defendeu a ideia de que Cristo reinará sobre as nações, governará sobre as nações por 1000 anos aqui na terra. Então, aqueles que dizem que Cristo reinará no céu por 1000 anos estão totalmente desinformados sobre a tradição judaica. Estão totalmente desinformados. Ou pelo menos estão te enganando. Eu quero trazer aqui também a posição dos pais da igreja. Eu trarei como representante aqui Justino de Roma, Justino Mártir. Justino de Mártir, em sua obra Diálogo com Trifão, aqui nós temos no capítulo 81, ele diz o seguinte: compreendemos também que vem ao encontro de nossos propósitos a expressão um dia do Senhor é como 1000 anos. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe fora feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Senhor Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso viria a ressurreição universal, dizendo brevemente a ressurreição eterna e o julgamento de todos juntos. A mesma coisa foi dita por nosso Senhor: não se casarão, nem serão dados em matrimônio, mas serão como os anjos, pois são filhos de Deus e da ressurreição. Então você vê aqui que Justino Mártir, ou Justino de Roma, ele era um milenista, ou seja, ele defendia o quiliasmo, do grego kilia, ou hilia, que quer dizer 1000. Hilia é ter 1000 anos. A expressão 1000 anos, no grego, aqui eu vou até ler para você, tá certo? Eu vou ler aqui para você como é que se lê no grego. Apocalipse, capítulo 20 e versículos 20. 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, 1000 anos. Versículo 2, vou ler bem aqui. Apocalipse 20, versículo 2. Pronto. Hilia et, ou seja, 1000 anos. Ou uma leitura no grego alternativa seria Kilia et,
outros leem hilia et. Ok, amados? Então, daí é que vem a expressão hiliasmos, ou quiliasmo, de hilia, ou quilia, que quer dizer 1000. Então, Justino Mártir, ele era do partido dos quiliastas, daqueles que defendiam um reinado literal de 1000 anos sobre a terra. Somando a Justino Mártir, nós temos Policarpo, que também defendia a doutrina de um milênio aqui na terra. Nós temos Irineu de Leão, na sua obra contra as heresias. Nós temos Tertuliano, nós temos Hipólito de Roma. Nós temos mais nomes aqui, amados, para te citar, mas vamos ficar só com estes aqui. Então, era uma doutrina defendida entre os primeiros pais da igreja, principalmente os primeiros pré-nicenos, antes de Santo Agostinho, principalmente os pais da igreja ocidentais, ligados a Roma, eles defendiam um reinado literal de Cristo aqui na terra por 1000 anos. O Didaqué, que é uma obra bem antiga, que foi escrita entre 70 a 120 da era cristã, ele, lá no último capítulo, ele defende o reinado de 1000 anos aqui na terra e ainda diz que haverá 2 ressurreições. Então, o Didaqué, que é considerada a obra mais antiga depois do Novo Testamento por muitos, porque se estima que ela foi escrita entre 70 a 120, o Didaqué, ele atesta, lá no último capítulo, que quando Cristo vier, destruirá o iníquo e ressuscitará os mortos, mas diz que não todos, mas apenas aqueles, os santos, e reinarão aqui na terra por 1000 anos, e os outros serão ressuscitados depois. Então você vê que o Didaqué, que é uma obra, podemos dizer, paralela ao livro de Apocalipse, ele defende as 2 ressurreições, defende o reinado de Cristo aqui na terra, e defende as 2 ressurreições claramente, amados. Então nós não podemos aceitar a ideia amilenista, que nega um reinado de Cristo literal aqui na terra por 1000 anos, como também não podemos aceitar a ideia adventista de que o reinado de Cristo será no céu, pelas várias razões e vários versículos que nós já lemos. Eu quero ler para você aqui as passagens que fazem referência à primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição aqui dos justos, ela é referida por outros termos. Por exemplo, em Mateus 22, 30, vamos ler aqui, queridos. Mateus 22, 30. Diz assim. Mateus 22, 30. Vamos lá. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Óbvio que Mateus aqui, ou Jesus, não está falando de todos os ressuscitados. Ele está falando dos santos ressuscitados apenas. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus de mortos, ele não é Deus de mortos, sim Deus de vivos. Volto a dizer, no versículo 30, ele está falando da ressurreição apenas dos santos. Cristo está se referindo apenas à ressurreição dos justos. E pode ser que no versículo 31 ele aqui expanda, abranja para a ressurreição geral, mas a primeira menção no versículo 30, quando ele diz nem se casam nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu, ou do céu, os que hão de ressuscitar, que reinarão aqui na terra por 1000 anos e por todo sempre. Eles ressuscitarão com corpos gloriosos. Seus corpos serão semelhantes aos anjos que estão no céu. Obviamente, ele está falando aqui da ressurreição apenas dos justos, queridos. Porque os ímpios não ressuscitarão de forma gloriosa. Os ímpios não serão semelhantes aos anjos que estão no céu. Os ímpios não terão corpos gloriosos. Paralelo nós temos em Marcos 12, 25. Marcos 12 e 25. Eu vou ler bem aqui no texto
grego que eu quero fazer uma observação para vocês. Marcos 12, 25. 12, 25 diz o seguinte. Marcos 12, 25. O fato é que quando eles ressuscitarem dentre os mortos, grave bem, dentre os mortos, não se casarão, nem darão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Mateus, amados, ele usa a expressão ton necron, dos mortos. Ou seja, Mateus, lá ele usa a expressão ton necron anastaseos. Aqui nós lemos, eu vou fazer questão de ler lá em Mateus, para eu não errar de forma nenhuma. Mateus, versículo 30. Mas os que hão de ressuscitar, Mateus, versículo 30. Pronto. Aqui a expressão que ele usa para dos mortos é ton necron, dos mortos. Só que Marcos, fazendo alusão à mesma coisa, ele muda um pouco. Ao invés de ele usar ton necron, ele usa ek necron. Ek necron. Ton necron quer dizer dos mortos. E nós sabemos que todos ressuscitarão dos mortos. É necessário você entender isso. Todos ressuscitarão dos mortos, ou todos os mortos ressuscitarão. Se eu me refiro assim, se eu digo a ressurreição dos mortos, eu estou falando da ressurreição de todos. Mas quando eu digo assim, a ressurreição dos mortos, eu posso estar falando só da ressurreição dos justos, conforme nós temos lá em Mateus 22, 30, mas eu também posso estar falando da ressurreição geral de todos. A ressurreição dos mortos, eu posso estar me referindo à ressurreição apenas dos justos, vê Mateus 22, 30, que nós temos lá ton necron, mas eu posso também, em outro contexto, falar da ressurreição geral, usando a mesma expressão ton necron, dos mortos. Mas, atente bem, mas esta expressão, ek necron, ou seja, dentre os mortos, do meio dos mortos, ela nunca se refere à ressurreição de todos os mortos. Essa expressão, queridos, ek necron, dentre os mortos, ela trata de uma ressurreição específica. Trata de uma ressurreição seletiva, de uma ressurreição que não pode ser generalizada. Aqui está em foco uma ressurreição particular, está em foco a ressurreição apenas dos justos. Vamos ler? O fato é que quando, Marcos 12, 25, o fato é que quando eles ressuscitarem dentre os mortos, no grego ek necron, veja, dentre os mortos, ele não está dizendo de todos os mortos, mas está dizendo dentre os mortos. Logo, se eu falo de uma ressurreição dentre os mortos, logo eu estou dizendo para você que nem todos ressuscitaram. Mas alguns mortos ficaram e outros foram tirados do meio dos mortos e ressuscitados. Essa é a ideia do texto. E a ressurreição aqui em foco, ela acontecerá na parúzia de Cristo, na vinda de Cristo. Vamos lá. O fato é que quando eles ressuscitarem dentre os mortos, no grego ek necron, não se casarão nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Repetindo, aqui está em foco apenas a ressurreição dos justos, que é chamada de ek necron. No grego nós temos ek necron anastosin. Vou repetir. Ek necron anastosin. Dentre os mortos ressuscitarem. A tradução literal é ek necron anastosin. Dentre os mortos ressuscitarem. Tradução literal do texto. Vamos para Lucas 20, 30, capítulo 20, versículo 30. Lucas 14, 14. Que diz o seguinte: Então serás bem-aventurado, pois eles não
te podem recompensar, mas tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Cristo aqui ele está falando da ressurreição apenas dos justos. Ok, queridos? No grego nós temos como te anastasei ton dikaion. Vou repetir. Te anastasei ton dikaion. A ressurreição dos justos. Está em foco aqui apenas a ressurreição dos justos e não a ressurreição de todos. Aí o amilenista pode contra-argumentar e dizer: mas é porque Cristo aí apenas falou da ressurreição do justo, mas não quer dizer que os injustos ressuscitarão depois. Os injustos ressuscitarão no mesmo tempo. Mas quando a gente leva para Apocalipse, queridos, a gente não vê essa ressurreição simultânea. E outra, já lemos em Marcos que quando Cristo vier, Marcos 12, 25, haverá ressurreição ek necron, ou seja, não é a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição dentre os mortos. Logo, se quando Cristo vier, muitos ressuscitarão dentre os mortos, o que é chamada a ressurreição ek necron, dentre os mortos, fica claro para mim, querido, e para você, que nem todos ressuscitarão. E se nem todos ressuscitarão, você tem que escolher de duas. Ou que os que não ressuscitaram nunca ressuscitarão, ou que ressuscitarão depois. E o Apocalipse diz que ressuscitarão depois de 1000 anos. Lucas, capítulo 20 e versículo 35. Vamos lá. Mas os que são considerados dignos de usufruir a era vindoura, porque não é para todos, e a ressurreição dentre os mortos, mais uma vez nós temos aqui a expressão ek necron. Vamos ler aqui. Tes anastaseos tes ek necron. Vou ler no grego mais uma vez. Tes anastaseos tes ek necron. A ressurreição dentre os mortos. O texto, traduzido literalmente, diz a ressurreição dentre os mortos. É bem verdade que algumas versões dizem a ressurreição dos mortos. Porém, para ser a ressurreição dos mortos, tinha que estar escrito assim no grego, ó. Tes anastaseos tes ton necron. Tinha que estar ton necron dos mortos, só que o grego aqui diz ek necron, dentre, do meio, de entre os mortos. Essa é a tradução literal, do meio, retirado de entre os mortos. Então, o que nós temos aqui é uma ressurreição seletiva. Então, os amilenistas, aqueles que dizem que todos ressuscitarão simultaneamente, eles estão ignorando a expressão grega ek necron para os justos que ressuscitarão na vinda de Cristo. Se todos ressuscitassem quando Cristo viesse, não faria sentido o autor usar essa expressão ressurreição dentre os mortos, ou seja, Anastaseos tes ek necron, ressurreição dentre os mortos. Não faria sentido. Só faz sentido se dizer que haverá ressurreição de entre os mortos, se nem todos os mortos hão de ressuscitar. Porque se todos os mortos haveriam de ressuscitar, não se poderia dizer ressurreição de entre os mortos, e sim ressurreição dos mortos. Uma coisa é eu falar, haverá ressurreição dos mortos. Aí sim eu estou generalizando. Outra coisa é eu dizer, quando Cristo vier, haverá ressurreição dentre os mortos. Aí eu estou sendo seletivo. Aí é por isso que o autor usa a expressão ek necron, ou seja, dentre os mortos. Ok, queridos? Então está provado, está refutado aqui a ideia amilenista de que todos ressuscitarão no mesmo instante. Está refutado a ideia adventista de que o milênio será no céu. Está refutada essas duas ideias. Está também refutada a ideia amilenista de que o Apocalipse capítulo 20 não trata de um milênio literal. É óbvio que trata. Já mostrei pela tradição judaica anterior ao livro do Apocalipse, como no livro de Enoque, o livro de Jubileus,
Salmo de Salomão, que fazem referência ao reinado literal do Messias aqui na terra, a partir de Jerusalém. Já mostrei também os pais da igreja como sendo favoráveis, que eram defensores dos 1000 anos aqui na terra. Eu estou lembrando aqui de outra obra, o Testamento dos 12 Patriarcas, que foi escrito mais ou menos ali no primeiro século, talvez algumas frações dele no segundo, mas ele é muito antigo, o Testamento dos 12 Patriarcas. E no Testamento dos 12 Patriarcas, claramente se diz que Cristo reinará, aqui o Messias reinará sobre as nações aqui na terra. Então, queridos, nós precisamos entender que o que João está falando no Apocalipse 20 não é uma ideia isolada. Ainda que fosse, o texto lá é tão claro que não dá margem para outra interpretação. Mas nós temos que entender isso, que o que João está falando lá em Apocalipse 20 não é uma ideia isolada. Já era defendida entre os judeus. A ideia de que Cristo reinará aqui na terra é defendida no Talmud. O Talmud ele traz crenças ali do segundo templo. O Talmud ele foi escrito entre os anos, vamos dizer, 200, 300 a 500. Só que o Talmud ele traz uma tradição oral que remonta até mesmo os dias de Moisés, segundo eles. O Talmud ele traz crenças antigas, querido. Crenças ali, segundo ele, dos dias de Cristo, até mesmo dos dias de Moisés, crenças muito divulgadas no período do Segundo Templo. E essa ideia de que Cristo reinará ou por 400 anos, ou por 300 anos, ou por 1000 anos, ou por 7000 anos, isso tudo fazia parte das discussões rabínicas ali no período do segundo século. No período do Apocalipse, quando foi escrito, já era discutido isso. No período de Cristo, já era discutido isso. Então nós precisamos conhecer as crenças dos judeus. Nós não podemos interpretar o livro de Apocalipse isoladamente. Aliás, a Bíblia, não podemos. Mas mesmo que nós não contássemos com nenhuma dessas informações, eu quero lhe dizer que a leitura de Apocalipse capítulo 1, ou capítulo 20, versículos 1 a 7, é tão literal, mas tão literal, que não dá margem para se negar o milênio, assim como também não dá margem para os adventistas do sétimo dia dizerem que o reino de Cristo será no céu. Jamais. Isso não é verdade. Eu quero ler aqui, eu ia esquecendo, Apocalipse capítulo 15. Eu acho que eu não li, me parece que não. Apocalipse capítulo 15 e versículo 4. Diz assim, amados. Vamos lá. Quem haverá que não te tema, ó Senhor, e que não glorifique o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todos virão à tua presença e te adorarão. Por isso todos virão à tua presença e te adorarão. Vou ler aqui na Almeida Revista, na tradução de João Ferreira de Almeida, que diz aqui assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mais uma vez nós temos aqui as nações adorando a Cristo. E é óbvio que se as nações aqui são vistas a adorar, as nações aqui não podem estar servindo a Deus no céu. Não. As nações aqui, que são vistas a se renderem a Cristo, a adorar, elas estão adorando, aí no texto, a Cristo no milênio. E depois por toda a eternidade. Jamais nós podemos conceber o reinado de Cristo sobre as nações como uma situação celeste. Não pode, meus queridos. E as nações aí não podem também ser confundidas com a igreja. Não pode. Apocalipse 15, 4. As nações aí são nações que serão administradas por Cristo aqui durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 12, mais uma vez eu vou ler para você, que diz assim:
Nasceu-lhe um filho, um menino que haveria de pastorear todas as nações, com vara de ferro. O filho foi arrebatado da mulher e foi levado para Deus e para o seu trono. Aqui diz, esse filho aqui é Cristo, e aqui está dizendo que ele há de pastorear todas as nações com vara de ferro. Uma outra prova que nós temos aqui do reinado de Cristo, está vindo aqui na minha mente agora. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3. Que Cristo governará. Capítulo 2, versículo 26 de Apocalipse em diante, que diz: Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vou repetir: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras,